Já que a gente está falando de direito penal, dúvida corriqueira aí, mudanças legislativas e tudo mais, não tem como eu estar com um professor de direito penal na frente e não perguntar, né? A gente tem um tipo novo aí que nasceu... Calma, eu vou tentar tomar cuidado para eu não ficar falando. Que nasceu na segunda-feira, né, digamos assim, né? E ele traz algumas questões aí do cyberbullying. Como é que você vê a aplicação dele primeiro? Como você vê o tipo... Vamos lá, como a gente vê o tipo penal primeiro? Eu acho que todo crime, ele primeiro surge para depois surgir a lei. Primeiro surge a conduta humana, você tem primeiro a sociologia atuando, tentando entender aquela prática. É o que a criminologia fala, né? Eu sempre dou o exemplo para os meus alunos o seguinte: não foi a lei que criou o homicídio, o homem criou o homicídio. Se nós olharmos o documento mais antigo que nós temos, que é a Bíblia, nós vamos ver o primeiro fratricídio ali. Perfeito. Ocorrido, né, quando Caim mata Abel. Mas naquela época não tínhamos nem lei escrita, porque a civilização estava começando. Não estou dizendo para quem acredita, quem não acredita, estou falando que não foi a lei que criou o homicídio. Aí, a partir daí, a sociedade entende essa prática é antissocial, essa prática causa prejuízo à causa sociedade. Prejuízo à sociedade, causa danos e tal. Então vamos trazer isso para o campo da lei, do campo do direito, né? E quando a gente tem nas sociedades civilizadas a necessidade de que o crime venha por lei, até por uma questão de segurança jurídica, princípio da legalidade e tal, algo que você vê lá na Revolução Francesa, né? Aquela questão toda. Então a gente tem esse direito fundamental que segue-se sempre depois da prática. A prática começa, depois o legislativo se movimenta, transforma aquilo. Então a questão do bullying, que ele colocou lá, né, como algo sistemático ali, né, uma perseguição sistemática, o nome oficial do crime, é algo que já existe há muito tempo. O que me preocupa é a forma como o dispositivo foi redigido, mas é algo que já existe. Na minha época de garoto, por exemplo, se isso depois eu vou criticar a existência desse dispositivo pelo seguinte, porque isso normalmente acontece entre adolescentes, né, e ali essas pessoas não têm imputabilidade penal, ou seja, o direito penal não os alcança dessa forma, vão responder a título de ato infracional. Esse ponto talvez tenha sido importante e tal, mas a forma como a gente vê ali a redação do tipo, que é um tipo simples, né, porque o único verbo é intimidar, mas ele pode ser feito de tantas várias formas, e depois ele coloca que só se aplica se não constitui um fato mais grave. Mas quando você olha ali, fica difícil enxergar alguma forma que ele não vai constituir um crime mais grave. Porque intimidar com ameaça, intimidar com violência, intimidar de forma sexual, intimidar com privação de liberdade, tudo isso já é estupro, lesão corporal, sequestro. Então você já tem vários crimes ali que são mais graves do que um crime punido com multa apenas. Aí ele vai e cria a forma qualificada do delito, no parágrafo único do 146A, que ficou chamado de cyberbullying, que também é um crime habitual, porque várias práticas vão formar um único crime, porque ele diz que tem que ser de forma sistemática, então uma única prática ele não vai configurar o delito, você tem que caracterizar um conjunto de práticas, e usando aí a rede mundial de computadores, jogos online e tal, redes sociais, tudo isso. Eu acho que esse tipo penal, no final das contas, não sei, mas eu acho que ele vai ter pouca aplicação prática. E aí entra naquilo que a gente estava conversando antes, né, do direito penal simbólico. Porque todas essas práticas já são tipificadas. Você tem um tipo só para isso e vamos ver como é que vai se mostrar na prática a aplicação desse tipo penal. Por enquanto eu só vejo uma aplicação prática dele: cair em prova de concurso. Porra, desespero e agonia do concurseiro. É a única aplicação prática que eu enxergo nesse momento desse tipo penal, é essa, por conta da forma como ele está redigido e por conta de ser um tipo subsidiário. Então já vou falar uma coisa aqui. As próximas provas policiais, principalmente as 2, 3 primeiras, é certo de cair. Certo de cair, mas mas tem uma facilidade, vai cair literal. Letra de lei. Letra de lei, O cara entendeu ali o sistemático, ele vai embora. Pegou o núcleo do até tipo porque ali. Agora pegar as interpretações, um vai entender de um jeito, outro não vai ter uma jurisprudência consolidada ainda em torno do tema, então é mais seguro para o examinador pegar a letra de lei.